para se reinventar, para conquistar novas oportunidades. Nunca se esqueça. Um estandarte da derrota, mas com uma oportunidade única para se reinventar, para conquistar novas oportunidades. Nunca se esqueça. A educação mundial intoxica os nossos alunos com o pensamento dialético, lógico, linear, o pensamento simbólico. Uma pergunta para você. As crianças, antes de entrarem nas escolas, elas perguntam muito ou pouco? Claro, elas perguntam muito, são ousadas, curiosas, exploradoras, mas com o passar do tempo, elas são enfileiradas, uma atrás das outras, sem saber que é um fenômeno chamado RAM, que também é da minha área de pesquisa. RAM, registro automático da memória. É um biógrafo do cérebro. Você já escreveu sua biografia? Talvez 99% das pessoas ou mais nunca escreveram, mas na verdade, você já escreveu uma biografia não autorizada, porque é um biógrafo no seu cérebro que está arquivando cada pensamento lúcido e cada pensamento estúpido, cada ideia pessimista e cada ideia que te estimula você se reinventar, a ter coragem, cada reação de medo e cada emoção que patrocina a segurança. Nunca se esqueça, as páginas da sua biografia estão sendo escritas no seu cérebro a partir de um biógrafo não autorizado, inconsciente, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. Agora vejam o acidente geográfico intelectual na formação de centenas de milhões de alunos no mundo todo. As crianças entram nas escolas e começam a ser enfileiradas uma atrás das outras. O biógrafo, o fenômeno RAM, registro automático da memória, arquiva um sistema de hierarquia. 2 a 3 meses que as crianças são enfileiradas, esse sistema de hierarquia começa a diminuir a capacidade de curiosidade, diminuir a ousadia, diminuir a capacidade de indagar, de perguntar. A pergunta, ou a fonte das perguntas, a fonte das dúvidas, são emanadas do pensamento imaginário ou antidialético, que é muito poderoso nas crianças e que vai diminuindo ao longo de toda a formação acadêmica até as universidades, incluindo, infelizmente, a pós-graduação. Bom, imagine que uma criança está treinada, ou ela é treinada com o passar dos anos, a fazer provas. E elas têm que responder exatamente aquilo que os professores perguntam com as informações que eles ensinaram. Bom, o pensamento dialético, lógico linear, que copia os símbolos da língua, é capaz de dar respostas mais precisas. Mas o pensamento antidialético ou imaginário, este pensamento, ele é rebelde às convenções, ele prepara o ser humano para ele ser criativo. Por exemplo, tente resgatar um dos dias mais tristes da sua história. Se você o fizer nesse exato momento, você não vai resgatá-lo na intensidade da dor que você viveu, nos dramas que passou, nas perdas que você sofreu. Porque o pensamento antidialético, quando ele resgata o passado, ele acrescenta cores e sabores do presente, estimulando a criatividade para que nós não sejamos escravos dos traumas passados. Mas as provas escolares nos impelem, estimulam a não sermos empreendedores, a responder exatamente aquilo que o professor ensina em sala de aula, sem saber que deveríamos aplaudir quando existem informações diferentes, quando há o desenvolvimento do raciocínio esquemático, complexo, quando há a libertação do imaginário. Mas isso no mundo todo é reprovado. Você sabia que Einstein, quando tinha 25, 26 e 27 anos, quando desenvolveu sua teoria básica da relatividade, ele não foi um grande aluno na universidade. Ele não foi um grande aluno nas provas. E depois, quando se formou, não brilhou como professor. Aparentemente, ele estava derrotado como empreendedor, como um construtor de novas ideias.
Mas, por incrível que pareça, Einstein não se curvou ao racionalismo acadêmico, intuitivamente, sem conhecer o funcionamento da mente e as diferenças entre o pensamento dialético e o pensamento antidialético, o pensamento lógico e o pensamento imaginário. Ele libertou esse pensamento imaginário. Ele estava trabalhando numa firma de patentes, na Suíça, carimbando documentos, sem nenhum apelo intelectual. Mas ali, aquele jovem, ao libertar o pensamento antidialético, ele se via sentado num raio de luz e observava o que acontecia com o tempo e com o espaço. Parecia um louco, delirando, mas ele viu o mundo em outras perspectivas, diferente da teoria mecanicista de Isaac Newton. Por isso, ele propôs um mundo, fórmulas, pensamentos completamente diferentes do que a física clássica imaginava. Ele foi um empreendedor. Ele libertou o mais sofisticado de todos os pensamentos. E eu te pergunto, você liberta o mais sofisticado de todos os pensamentos? Você ousa, você se reinventa quando alguém te critica, você transforma lágrimas em sabedoria e você consegue transformar as suas derrotas nos capítulos mais importantes da sua história, os seus pesadelos nas experiências mais brilhantes para que você possa ser um ser humano único no teatro da existência? Muito provavelmente, quando passamos pelas dores, perdas, frustrações, fracassos, traições, há pessoas que são traídas e nunca mais conseguem amar alguém porque não confia num novo parceiro ou parceira. O biógrafo registrou janelas traumáticas. Enfim, quando nós passamos por estímulos estressantes, o fenômeno RAM registra janelas killers, que são cárceres, e somos aprisionados pelo passado. Por isso está errado esse pensamento comum e emocionalmente infantil de que com o passar do tempo as pessoas melhoram, o tempo é o senhor da razão, as pessoas se estabilizam, elas se tornam mais sábias. Não é real isso. Pelo menos não é uma regra básica. Algumas pessoas saem fora da curva, mas o normal é o fenômeno RAM, o biógrafo inconsciente, arquivar janelas killer e uma pessoa que passou por crises, por perdas, dificuldades, ser um prisioneiro na sua mente. E é por isso que estou escrevendo o livro Prisioneiros da Mente, Prisoners of the Mind, que vai ser publicado no mundo todo e vai se tornar um seriado internacional. Há mais cárceres na mente humana do que nas cidades mais violentas do mundo. Você sabia disso? Quais cárceres te controlam? Quais janelas traumáticas foram arquivadas que te asfixiam? Bom, a pergunta fatal é, você tem dois tipos grandes, vitais, fundamentais de pensamentos conscientes. Um é o dialético, que copia os símbolos da língua, ou lógico linear. O outro é o antidialético, rebelde aos símbolos da língua, que é o pensamento imaginário. Você consegue silenciar o pensamento imaginário? Não, você não consegue. Se você não usá-lo para empreender, para se reinventar, para enxergar as perdas, crises e dificuldades com outro olhar, se você não usar para desenvolver novas ideias, tenha certeza, você vai usar o pensamento antidialético ou imaginário para se autodestruir. É o que ocorre com as pessoas no mundo todo. Quando você sofre pelo futuro ou sofre por antecipação, você não usou, em tese, o pensamento dialético, lógico, linear, o mais pobre dos pensamentos. Você usou o mais sofisticado de todos os pensamentos. Antecipar as possibilidades não existentes do futuro e sofrer por essas possibilidades, sofrer pelo futuro, sofrer antecipadamente, é algo extremamente complexo. É o pensamento antidialético ou imaginário usado autodestrutivamente. Há muitas pessoas que ruminam o passado, perdas, mágoas, traições, fracassos, vexames, depois de falir uma vez ou de não conseguir dar uma conferência em público,
desenvolve glossofobia ou medo de empreender uma nova empresa, sem saber que, por exemplo, no Vale do Silício, as pessoas que fracassaram e que não desistiram, tiveram resiliência, elas são aplaudidas. Em muitos países, inclusive no Brasil, pessoas fracassadas são olhadas com desdém, com desprezo, quando na verdade um ser humano grande se faz pequeno para tornar os pequenos grandes, porque aprendeu a ser pequeno, aprendeu a usar lágrimas como sabedoria, como ele disse, e entendeu que ninguém é digno do pódio se não utilizar os seus fracassos para conquistá-lo. Isso é ser empreendedor, isso é se reinventar. Ninguém pode ser um CEO, um presidente, um diretor, um executivo de uma empresa, se não aprender primeiramente a ser um diretor ou um executivo da sua própria mente. Você é um executivo da sua própria mente, você dirige os seus pensamentos, você sabe proteger a sua emoção. Infelizmente, aonde eu dou conferência, na Romênia, na Espanha, em tantos lugares, na América Latina, nos Estados Unidos, em todos os lugares eu me decepciono com o Homo sapiens moderno, com o ser humano formado nessa educação racionalista que nos estimula a fazer provas, mas não nos estimula a usar o pensamento antidialético ou o pensamento imaginário para nos reinventar, para se abraçar, para parar com essa necessidade neurótica de se cobrar demais, de se punir, de ser rígido consigo. Quem cobra demais de si, quem é rígido consigo e cobra demais dos outros, é carrasco dos outros e carrasco de si mesmo. Ser um empreendedor é você aprender a celebrar os acertos mais do que apontar falhas. Ser empreendedor é você dar tantas chances quantas necessárias para si e para os outros. Ser um empreendedor não é ser alguém que critica excessivamente. Qualquer computador sabe apontar falhas, apontar críticas, detectar erros, mas só um ser humano brilhante, reinventivo, lúcido, empreendedor e inspirador é capaz de promover os seus filhos, promover os seus alunos, aquele aluno que está no fundo da classe, que aparentemente só lhe dá dor de cabeça. Quando ele faz 15 segundos de silêncio, você o aplaude. Quando ele dá uma resposta, ainda que completamente inadequada, você celebra. Parabéns, João. Parabéns, Maria, pela sua ousadia de expressar suas ideias. Quando ele erra, mas ele desenvolveu um raciocínio esquemático nas provas, você o chama e também você o aplaude. Sabe o que vai acontecer? Você vai atuar nos solos do inconsciente dele. Você vai estimular o biógrafo do cérebro. O fenômeno RAM, registro automático da memória, não para arquivar janelas traumáticas e encarcerantes, mas janelas light, que iluminam o eu como líder do teatro da mente humana, o eu como CEO ou como presidente ou diretor da nossa emoção. Mas, infelizmente, nós temos dificuldades de aplaudir aqueles que são diferentes. Temos dificuldade de promover as pessoas que estão ao nosso redor, sejam os nossos colaboradores, sejam os nossos filhos e alunos, sejam o nosso parceiro ou parceira. Muitos casais que não são empreendedores, eles começam o seu relacionamento no céu do afeto e o terminam no inferno dos atritos, porque não sabem inspirar os outros, porque não sabem se inspirar. Cobram demais de si, por isso cobram demais dos outros. Não sabem dar risadas, como ele disse, de alguns erros passíveis de você relaxar. Não sabem brincar, levam a vida extremamente a sério. Todo grande desenvolvedor de startups que tiveram relevância mundial, eles relaxaram, foram mais soltos, cobravam menos, davam tantas oportunidades para si quantas necessárias. Você dá tantas oportunidades para si? Infelizmente, nós estamos na era das pessoas que são seus maiores algozes. Nós mendigamos o pão da alegria. Não sabemos fazer da vida